Congestão nasal, dor de cabeça, pressão facial e tosse. Quem sofre de sinusite conhece bem esses sintomas. As mudanças bruscas de temperatura favorecem o aumento de casos da doença, que atingem, em média, 15% da população brasileira. Nos últimos 12 meses, segundo dados do Google, o interesse maior nas pesquisas da web sobre o tema esteve relacionado a remédios para tratamento da sinusite. Já nos últimos 30 dias, a busca foi sobre sintomas da doença, além do tratamento. Se você quer saber quais são os sintomas, como tratar e prevenir a sinusite, fique ligado no programa de hoje. Eu sou Camila Lima e este é o Fala Doutora, reportagem multimídia produzida pela Rede Tribuna. E a otorrinolaringologista Flávia Gomes de Freitas é a nossa convidada que vai conversar com a gente, tirar as dúvidas dessa doença que incomoda tanto e ainda se torna mais frequente no outono. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Camila, pelo convite. Prazer. Doutora, afinal, o que é a sinusite? Vamos lá. Primeiro, o que é o seio da face? Porque a sinusite é inflamação e infecção desse seio da face. Seio da face são uns espaços ocos que nós temos aqui na face, dentro dos ossos, revestidos por mucosa, que é essa pelinha rosa. A sinusite, ela se caracteriza por essa inflamação dessa região, provocando esses sintomas que você acabou de citar. E a sinusite, ela pode ser provocada por alergia, por vírus, por fungo. Nossa. E as mais comuns, que são as rinossinusites bacterianas, que são essas que a gente vai conversar mais a respeito hoje. E como que a gente vai distinguir a sinusite de um resfriado comum? Hoje tem resfriado, gripe, covid. É uma pressão mesmo na face, dor de cabeça? Quais são os principais sintomas? Como diferenciá-la? Vamos lá. Um marco muito importante para o nosso diagnóstico é o tempo de início dos sintomas. O quadro viral de uma gripe, ele no geral se resolve sozinho a partir até 7 dias, 7 a 10 dias, não é mesmo? A gente pega aquela gripe, fica com congestão nasal, dor na face, uma coriza mais transparente, mais hialina. Passou de 7 a 10 dias, o paciente continua tendo dor, pressão na face, dor nos dentes, catarro, ele mudou o aspecto, ele vira um catarro mais amarelado, mais esverdeado, tosse. Ali, depois de 10 dias do início dos sintomas, nós já pensamos, então, numa infecção bacteriana sobreposta àquela infecção viral ali que iniciou o quadro. Ela pode se tornar crônica, doutora? Pode sim. Se a sinusite não for tratada, ela pode virar uma rinocinusite crônica. O que é isso? É o quadro caracterizado pelos sintomas mais de 3 meses. Na rinocinusite crônica, nós nem sempre temos febre, e nem sempre temos tanta dor, tanta pressão. A característica mais comum é uma congestão nasal, uma diminuição do olfato e o gotejamento posterior, aquele catarro que fica descendo lá para trás com aquela tossezinha crônica. E quando que a sinusite ela é grave? Existem alguns sinais de gravidade para a sinusite, tá? A sinusite, enquanto ela está presa aqui, limitada à região dos seios da face, ela ainda não é grave, né? Mas se ela extravasa, se essa infecção ela vai, por exemplo, para a órbita, se ela vai para o cérebro, ela pode ir para as meninges, dando meningite, pode dar trombose de seio cavernoso. O que causaria trombose de seio cavernoso? Celulite orbitária. Aí é a bactéria que vai para dentro do olho, digamos assim. Nossa, tá, Camila? trombose também? Trombose, exatamente. Aí esse é um quadro de complicação de uma sinusite. Então não é tão simples quanto parece, é uma doença que requer... É uma doença que requer tratamento porque ela pode evoluir para um quadro mais grave. Se você tiver sintomas como muita congestão ocular, edema em pálpebra, dificuldade de movimentar o olho, uma dor de cabeça muito intensa, realmente são sinais de alerta aí, de complicação. A gente falou dessa virada do tempo, a chegada do outono, doenças respiratórias. Existem medidas preventivas que a gente possa adotar para reduzir o risco de ter uma sinusite, doutora? Sim, Camila, vamos lá. Evitar primeiro é pegar a gripe, evitar essa virose que muitas vezes é o fator que vem antes da sinusite. Como? Evitar ambientes com aglomeração, lavar bastante as mãos, álcool, aquelas mesmas medidas do Covid. Outra coisa, tratar rinite alérgica. Por quê?
Pacientes com rinite, eles costumam ter sinusites de repetição. A rinite, ela provoca uma inflamação na mucosa do nariz. E aí, o que acontece? Ela leva ao fechamento, ao bloqueio dos ósteos de drenagem do seio da face para o nariz. Cada seio da face, ele tem um buraquinho, que eu falo que é um ralo, que ele escoa a secreção produzida nele para a fossa nasal. Se você tem um edema com fechamento, bloqueio desses ósseos, você tem mais chance de ter sinusite. Agora, imagina, você, tudo bem, gripou. E agora? Como é que a gente vai fazer para evitar desse quadro viral evoluir para uma sinusite bacteriana? Primeiro, lavar o nariz com soro fisiológico, se hidratar bastante, muito líquido, repouso. E aí nós podemos usar os fluidificantes, como a carbocisteína, N-acetilcisteína, que são mucolíticos, que ajudam a soltar essa secreção também. Ajudam a eliminar. Isso aí. Doutora, e a gente pode, esses remedinhos para gripe, tem algum remédio, algo que possa prejudicar ou agravar ainda mais a sinusite, que não é recomendado? Ótima pergunta. São os antialérgicos, os antihistamínicos. Por quê? Um quadro de sinusite, o que eu quero? Eu quero liberar, drenar essa secreção que está presa aqui no seio da face. E o antihistamínico, muitas vezes, ele resseca a secreção. Então, ele é bom quando o paciente está com rinite alérgica, aquela coriza, o nariz pingando, realmente a gente toma, ele bloqueia esses sintomas. Mas nos quadros de sinusite, nós evitamos os antialérgicos orais. Você já até falou, né, que gripes e resfriados maltratados deixam a pessoa mais vulnerável à sinusite. E falou também da questão da doença não ser tratada corretamente. Mas ela tem cura? Porque você falou de quadro recorrente. Tive sinusite uma vez, vou ter continuamente? Posso ter de forma recorrente? Camila, tem cura, sim. Normalmente a gente faz o tratamento clínico com o uso de antibióticos das sinusites bacterianas, eventualmente corticoide, oral ou tópico, lavagem com soro fisiológico, os mucolíticos, e o paciente se cura. Alguns pacientes começam a ter sinusites recorrentes, com frequência. Aquele paciente que chega no consultório, já tomei antibiótico 3 vezes nos últimos 6 meses. Nossa. Porque eu realmente tive catarro, secreção. Aí a gente precisa investigar a anatomia dessa pessoa. Por quê? Se tiver algum desvio de septo, algum bloqueio nesses ósseos, são alterações da anatomia nasal que favorecem as sinusites de repetição. E em alguns casos nós indicamos a cirurgia da sinusite. Para quê? Para ampliar esses ósseos, esses buraquinhos de drenagem, lavar os seios da face, diminuir os cornetos, corrigir o septo, favorecendo uma melhor ventilação nasal, e aí existe uma tendência para a diminuição das sinusites. É uma cirurgia que requer, como que é? Ela é muito complexa? É uma cirurgia minimamente invasiva. Nós operamos por vídeo, então não requer cortes externos. Claro que precisamos de um preparo no pré-operatório, uns cuidados no pós-operatório. Que é uma cirurgia, né? Porque é uma cirurgia, isso aí. Mas a gente precisa desmistificar, inclusive, as cirurgias nasais. Porque a gente não precisa quebrar o nariz, não deixa mais aquele tampão. E compensa. Quando o médico indicar, quando o otorrino indicar a cirurgia, pode fazer porque realmente compensa, melhora muito a qualidade de vida. Doutora, a gente está falando dessa questão, né, da sinusite, tem muita gente, rinite, que acaba recorrendo aí, né, os descongestionantes, é viciadinho, o nariz entupiu, já taca descongestionante. Fala pra gente, é melhor usá-lo, não usá-lo, usar soro? Vamos lá. O descongestionante trata-se da oximetazolina, mais comum. Ele é um vasoconstrictor. Quando a gente pinga em cima do vaso, o vaso murcha. No nariz nós temos estruturas que são os cornetos nasais, que se assemelham a umas salsichas, bem vascularizadas. Como é que funciona essa gotinha mágica aí? A gente pinga no corneto, o vaso ele contrai, então o corneto murcha e melhora momentaneamente a passagem de ar. Só que depois nós temos o efeito rebote. O corneto ele incha em dobro, Nossa, levando até mesmo a um vício e uma rinite medicamentosa. Camila, eu gosto de falar para as pessoas o seguinte: se você precisa disso para respirar pelo nariz, certamente você tem alguma alteração anatômica que está te impedindo de respirar.
é importante fazer o diagnóstico, não ficar mascarando com as gotinhas. Nem sempre o tratamento é cirúrgico. Eu conheço até um colega que falou, ele usava muito, ele falou, eu mudei a minha alimentação e já melhorou. Então, às vezes, né, doutora, vocês podem indicar aí algumas medidas que vai ajudar Exatamente, a pessoa. até mesmo um tratamento de rinite alérgica, enfim, é perder o medo de ir ao médico. Sim. E perder o medo também do tratamento que, se for a cirurgia, é muito segura e traz excelentes resultados. A gente entrou no outono, porém as temperaturas aí continuam ainda altas, né, doutora? Tem relação do uso do ar-condicionado com a sinusite? Muita gente fala, o choque térmico, né? Tô no ar, vou para temperatura ambiente. Tem alguma relação? Eu posso ter uma sinusite devido ao ar-condicionado? Quando a temperatura está mais fria, o corneto ele tende a inchar para esquentar mais o ar que vai para o pulmão. E aí isso pode entupir um pouco o nariz. E o choque térmico, ele pode diminuir um pouco a imunidade e favorecer as infecções por vírus, que aí predispõe a sinusites, tá? Outra coisa importante é em relação ao filtro do ar-condicionado. É importante limpar ali, tentar limpar pelo menos uma vez a cada 15 dias, porque o acúmulo de poeira, de pó de minério ali no filtro, ele favorece a rinite alérgica, que predispõe também a sinusites. Muitas vezes é o ar sujo que está causando. Exatamente, não propriamente o ar-condicionado, né? Porque com esse calorão de 38 graus... Verdade. Doutora, você falou também da questão de aliviar os sintomas. Hoje se fala muito da lavagem nasal. Mas tem como fazer essa lavagem nasal sem o soro? Tem outras receitas? Fala pra gente, é só mesmo com soro? Vamos lá. O soro é sempre uma excelente opção. Mas eu vou passar aqui 2 receitas ótimas para pacientes com sinusite, com aquele quadro já de catarro, verde, secreção espessa. Primeiro é uma solução hipertônica que você pode fazer em casa. 1 litro de água filtrada, 20 gramas de bicarbonato de sódio que você encontra em farmácia ou em supermercados, aquele pacotinho. Sim. E 20 gramas de sal marinho, que a gente encontra em loja de produtos naturais ou naquela seção do supermercado ali voltada para produtos mais naturais. O sal que a gente usa, não, né, doutora? Pode ser também, mas ele arde um pouco mais a mucosa nasal. Entendi. Essa solução, ela pode ser usada aí durante 5 a 7 dias. Ela ajuda bastante a drenagem ali da secreção, tá? Preparem 1 litro, bota uma etiqueta para saber lembrar da data. Para saber o que é e lembrar da data. Guarda na geladeira. Pega uma seringa, aspira, lava com 10 ml cada narina 4 vezes por dia, aí durante esses 5, 7 dias. E eu posso lavar gelado ou eu tiro um pouco antes e deixo em temperatura ambiente? Eu gosto de tirar um pouquinho antes, Camila, porque o soro muito gelado tem gente que sente uma dorzinha de cabeça quando lava. Você está dando essa receita para quem está aí na crise da sinusite isso hipertônica aí. Que você falou, não é isso, doutora? Vou dar outra também. Mas pode ser usada em criança ou não. É melhor em adulto, porque ela gera um certo desconfortozinho. Criança ou soro, então? Melhor. Sorinho, E a outra receita, qual que seria? Vocês já ouviram falar no xilitol? Xilitol é um adoçante natural. Muita gente acaba usando no lugar do açúcar, né? Isso aí. O xilitol, então, ele é esse açúcar que a gente faz uma solução caseira. Já existe ela pronta também, tá? Em sprays. A solução do soro fisiológico com o xilitol. Nossa, mas como que a gente pode fazer isso em casa? Frasquinho de 250 ml de soro fisiológico, aí não é água, tá? É soro fisiológico mesmo. O xilitol ele é vendido em sachês, como adoçante. Cada sachêzinho costuma ter 5 gramas. Então a gente vai usar 2 sachês de 5 gramas, dando 10 gramas, para 250 ml de soro fisiológico. E fazer a lavagem nasal. A bactéria, ela precisa de energia. Quando vem o xilitol, ela pega e captura o xilitol. Ela gosta de açúcar. Isso aí. Só que ele é muito pesado, o xilitol. E aí ela não consegue digerir, acaba morrendo. Então essa solução também é muito interessante, é uma solução confortável para lavar o nariz, porque ela não arde. Gente. E tem um efeito muito bacana aí nos quadros de sinusite. Mas essa receita também é para adulto, né, doutora? Só para reforçar. Ou pode ser Essa pode ser usada em criança também. Nossa, que interessante. E essa, eu tô com uma gripe, eu já posso usar preventivamente ou só se eu tiver com Pode usar sinusite? preventivamente para fazer a lavagem nasal, sim. Não, mas tem um tempo
essa daí ou eu posso usar... Essa você pode usar até por mais tempo, mas não há necessidade. Se o paciente não tiver rinite alérgica, não estiver gripado nem com sinusite, realmente não há necessidade do uso dessa solução aí continuamente, não. Muito boa a receita. Doutora, a gente está falando da lavagem nasal, só que muita gente tem medo de fazer a lavagem, acha que vai para o ouvido, vai para o pulmão, vai, né, doutora, se fizer errado. Então, ensina pra gente, como que a gente pode fazer de forma correta a lavagem? A indicação para criança, para adulto? Vamos lá. Criança até 2 anos, nós recomendamos um volume máximo de 5 ml, que é um pouquinho mesmo, tá? Em cada narina. Nunca fazer a lavagem com a criança deitada ou mesmo com a nossa cabeça inclinada para trás. Por quê, Camila? Observe aqui a anatomia do ouvido, tá? Sim, o ouvidinho aqui, né? Isso. Isso aqui é a tuba auditiva. A tuba auditiva, ela liga o nariz ao ouvido. Se a gente deita, ó, deitou. Meu nariz está aqui. Se eu jogar o soro fisiológico aqui, ele vai diretamente para a tuba auditiva, para o ouvido, favorecendo aí uma otite, tá? Então, ó, sempre a cabeça inclinada para frente. Volume, 20 ml em cada narina, são suficientes. Adulto, isso aí. Criança, 5 ml. Criança até 2 anos, né? Então, a cabeça para frente, inclina um pouquinho, joga devagar. E olha só, o soro, ele não precisa sair pela outra fossa nasal para ter sido uma lavagem eficiente, não. Muita gente tem dúvida sobre isso, né? Todo mundo fica lá tentando e aí acaba fazendo muita pressão, virando a cabeça para trás e o soro vai parar no ouvido. O soro, ele vem aqui, desce por trás pela garganta e você pode cuspir esse soro, tá? Não precisa sair pela outra fossa nasal, tá bom, gente? Para ser uma lavagem bem feita. Lava de um lado, lava do outro. Garrafinha, muito cuidado. O alto volume, ele tem as indicações. Mas se você pressionar isso aqui muito forte, o soro ele vai diretamente para o ouvido, provocando otite. Então, tomar cuidado. Quem usa a garrafinha, cuidado com o fluxo e a pressão, né? E sem querer ficar igual aqueles vídeos na internet que sai aquele catarro grosso do outro lado lá para achar que foi bem feita a lavagem. Né? Tem que sair do outro lado, doutora. Muito boas suas dicas aí. Espero que agora o povo aprenda a lavar o nariz. Isso aí. Só para reforçar, para a gente finalizar então. Vamos prevenir sinusite. Quais medidas reforça, doutora? Vamos lá. Primeiro, evitar as rinites. Quem tem rinite alérgica tem que buscar um tratamento de rinite alérgica, tá? Nós usamos corticoides tópicos, existem medicações novas também, de combinação de antialérgico com inibidor de leucotrieno, enfim. Existem vários tratamentos para rinite. Segundo, prevenção. Limpar o filtro do ar-condicionado, usar fronhas de travesseiro antialérgicas, evitar tapete, mofo. Tudo que possa provocar rinite. Atacar a rinite. Isso aí. Gripe. Gripou, a gente já sabe as medidas para evitar a gripe, né? Ambientes arejados, lavar as mãos, evitar contato com quem esteja gripado, sem máscara, né? Gripou, lavagem com soro fisiológico. Eu gosto de evitar o uso do antialérgico, aquele momento em que você já estiver gripado. Buscar usar os mucolíticos, acetilcisteína, carbocisteína, para fluidificar, soltar essa secreção. Eventualmente, nós utilizamos, além do soro fisiológico nasal, corticoide tópico nasal, para melhorar a drenagem, e medicações sintomáticas, como descongestionante via oral, para o nariz, para dar uma aliviada, antitérmicos, né, analgésicos. Isso aí para evitar que se complique e vire uma sinusite. Aí, Camila, os pacientes que têm essas sinusites recorrentes, existem também tratamentos para aumentar a imunidade, para evitar essas sinusites. Muitas vezes nós recomendamos vacina da pneumo 23 valente. Então, cada caso realmente precisa ser analisado com carinho aí pelo médico otorrinolaringologista. Obrigada, doutora. A gente, né, nessa mudança de temperatura, a gente espera que esse programa aí possa, né, trazer muita informação para as pessoas se cuidem, né, porque as doenças de outono estão por aí, né, doutora? Isso aí. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Camila, eu que agradeço. Foi um prazer receber. Prazer. Você conferiu no programa de hoje a gente falando sobre sinusite e você pode ler esta entrevista na versão impressa e digital de A Tribuna, no portal Tribuna Online. Também pode assisti-la aqui no nosso canal do YouTube, ouvi-la nos principais tocadores de podcast. E se você gostou, compartilhe. Até mais!